E aí pessoal, tudo bem? Sou o Kaique, aqui do Pão de Queijo, e vamos para mais um vídeo aí de compras de 2025. Eu fiquei meio sumido aí do canal, gente, não tô conseguindo manter constância, mas vou tentar, uma hora vai dar certo. Então eu queria ter mantido esse quadro mensalmente, né, ou pelo menos bimestralmente, mas né, não rolou, então... Mas aí eu não quero parar de fazer, porque eu gosto bastante. Então eu fiz um catadão de tudo que eu comprei nesse ano, até agora, que então vai aí contemplar janeiro a maio, né, praticamente o primeiro semestre todo. Vai ficar um vídeo bem longo aí, pode sentar, pegar uma pipoca aí, ou então vai ouvindo de podcast aí no caminho pro trabalho, na academia, e é isso aí. Vamos começar então, não ficar enrolando muito, que tem bastante coisa aqui, apesar que eu, antes de fazer, eu achei que até teria mais coisas. Esse ano eu, assim, por mais que tenha bastante coisa, mas esse ano eu comprei menos do que eu vinha comprando nos outros anos. O que é bom, né? E também eu tive que fazer isso porque eu não tenho mais espaço. Então eu vou até acabar vendendo algumas coisas num futuro bem próximo. Já estou separando assim a lista do que vai embora. E também vocês devem estar vendo uns buracos aqui na estante, é porque é as coisas que vão aparecer aqui agora. Mas enfim, sem enrolar demais, vamos lá. Primeiro aqui é que eu comprei, já começando muito bem, O Escultor, do Scott McCloud. Uma HQ que eu buscava há anos, está esgotada há muito tempo, não reimprime, ninguém relança. Isso daqui é um... por tudo que falam dessa HQ, isso é um grande crime, eu ainda não li. Né? Mas uma HQ que todo mundo fala que é muito boa, muito foda, né? E é um tijolaço, tem muitas páginas, tem uns 400, 500 páginas, e tem uma arte bem maneira, né? Esse Scott McCloud, ele é um cara que ele faz livros teóricos, né, sobre quadrinhos. Tem um livro dele que é até bem famoso, eu esqueci o nome agora, mas tem um livro dele lá que é bem famoso. E aí ele é um grande estudioso, né, e ele fez essa HQ, tipo, aplicando os conceitos lá que ele estuda e tal. Não sei se ele tem outras HQs além dessa, mas aí, né, eu buscava ela há muito tempo, e aí eu consegui achar no LX com um preço bacana. Não foi assim barato, mas também não foi caro, né, por ser uma HQ, né, grande, com bastante página e esgotada, foi um preço bem legal. Vou tentar manter a pilha aqui para vocês verem. Aí depois disso, peguei Crônicas de Jerusalém, do Guy Delisle, que é a quarta parte aí, né? Apesar que não é continuado, né? Mas enfim, é o quarto volume da coleção das viagens do Guy Delisle. Eu tenho os outros três que estão aqui, que é da Birmânia, de Shenzhen na China e da Coreia do Norte. E aqui esse volume ele vai para Jerusalém. Esse daqui eu já li, muito bom. Eu adoro essas HQs do Guy Delisle. É muito interessante, né, a visão dele. Ele tem uma visão bem irônica e assim, ele não tem medo de falar o que ele pensa mesmo sobre os países, as culturas. E ele foi em Jerusalém em 2011, se eu não me engano, 2011, e já tinha o palco para a guerra que está rolando hoje, já estava todo armado, né? Então rola uma mini guerra lá no período que ele estava lá. Ele ficou lá acho que um ano. E o Guy Delisle, ele viaja para esses países, porque a esposa dele é do Médicos Sem Fronteiras. Então ele acompanha ela e aí ele conta suas percepções do país, né, as suas impressões, o que ele acha da cultura. São culturas bem diferentes, né, que ele viajou para países do Extremo Oriente e aqui do Oriente Médio, então é uma cultura bem diferente, costumes diferentes. Então ele dá ali seus pitacos. Ele que é canadense, né, então vem de um país de primeiro mundo, ocidental. Então a visão, o choque de realidade desse cara, ainda mais em Jerusalém, que nesse volume específico ele tem um choque muito grande, porque às vezes a gente via umas imagens de Jerusalém, tinha uma ideia de que era um país que conseguiu se desenvolver também e tinha uma vibe meio Europa, mas tipo assim, é um pedacinho de Jerusalém, sabe? Uma grande parte lá tá... o povo era bem pobre, né? E principalmente as populações que mais
marginalizadas, né, os islâmicos que estavam lá, outras minorias, eles ficavam em bairros afastados, sem transporte público, sem acesso a coleta de lixo, então o cara via um monte de lixo na rua. Então, assim, um lado, né, digamos, obscuro, assim, que não chegava tanto pra gente. Então é uma HQ muito interessante, todas essas do Gadelha são bem interessantes. Outra aqui que eu peguei foi A Diferença Invisível, da Mademoiselle Caroline e Julie Dachès, que vai contar aí sobre uma garota, né, que é uma história fictícia, mas que é basicamente a autobiografia da autora, né, que ela tem a síndrome de Asperger, que é um transtorno do espectro do autismo, e ela vai contar como foi a descoberta dela, né? Ela sempre foi uma pessoa mais introspectiva, mais na dela, não gosta de barulho, é muito sensível a barulho, a ambiente muito agitado, não consegue ter, não tem aquele tino social. Então, e ela sempre achava que, né, ela era estranha, ela era esquisita, mas aí ela acaba descobrindo que ela tem essa síndrome. E aí vai ser a jornada de autoaceitação dela também. É uma HQ, assim, que é interessante, mas não é super boa, sabe? É ok. Então é uma que eu nem vou manter na coleção porque tô sem espaço. E assim, é ok, é legalzinho você, tipo assim, ela é muito. A autora fez como uma forma de divulgar a síndrome, que na época lá na França, ela é uma HQ francesa, ela não era conhecida, as pessoas ali, tipo, tinham ainda uma visão preconceituosa, e provavelmente até hoje deve ter, né, mas talvez um pouco menos. E tinha aquele lance, nossa, autismo, a pessoa fica babando, é tipo retardado. E não, né, é um espectro que a pessoa vive quase que de forma normal, né, ela só tem algumas diferenças. E algumas coisas que ela não consegue fazer muito bem, né? Então ela fez com essa intenção de conscientização, que é muito legal, uma atitude muito nobre, mas assim, é uma HQ bem panfletinho, sabe? Então você lê lá e tal, beleza, me informei e é isso. Então, assim, é bacana, mas não é algo que eu vou reler, então não vejo por que manter na minha coleção. E aí, fechando aqui primeiro essa primeira parte, né? Acho que eu nem fiz a separação do vídeo, né? Mas primeiro aqui, o primeiro bolinho aqui das HQs mais cultzinhas. Peguei O Mundo de Aisha, a Revolução Silenciosa das Mulheres do Iêmen, que também é da editora Nemo, né? A Diferença Invisível também era. Eu falei das outras, né? Crônicas de Jerusalém, da Zarabatana, e O Escultor da Jupati. E aqui O Mundo de Aisha vai ser um HQ que vai contar pequenos fragmentos da vida de várias mulheres do Iêmen, né? A autora era uma fotógrafa que passou por lá, né? Ficou um tempo lá e conheceu algumas mulheres com histórias marcantes, né? Histórias emocionantes e tristes, e decidiu contar a história delas por fotografias, né? E acho que depois veio um autor e fez o quadrinho baseado na experiência dessa fotógrafa. É uma HQ legal também, mas eu também esperava mais, assim. Tem relatos bem emocionantes, né? Fala de uma mulher que sofre violência doméstica, né? O mundo islâmico é um país dos islâmicos bem radicais, então as mulheres não podem ficar sem o véu, se tirar, a mulher é espancada pelo marido. E aí tem uma história legal também de uma mulher assim que conseguiu vencer na vida, né? Ela abre um restaurante e começa a trabalhar por conta própria para sustentar os filhos e tal. Acaba que ela sofre muito preconceito na sociedade, porque, nossa, uma mulher independente, trabalhando, né, ganhando o próprio dinheiro, não pode, né, segundo a cultura deles. Então ela sofre muito preconceito na cidade dela por um tempo, mas depois ela consegue reverter isso e tal. Então tem histórias legais, tem histórias bem tristes, mas o que tipo assim, me decepcionou nessa HQ é o título, A Revolução das Mulheres do Iêmen, né? Só que não tem revolução nenhuma. Tipo, as mulheres estão vivendo lá, tentando, né, sobreviver, tentando ter uma vida mais digna, com um pouco mais de liberdade. E aí tem histórias, né, que algumas conseguiram assim, se dar bem, outras não.
E é isso. É a história de algumas mulheres. Assim, porra, que revolução foi essa? As mulheres aí até morrem durante a história, sabe? Não tem revolução nenhuma. Então esse título, tipo assim, eu peguei e falei, caramba, as mulheres, tipo, no país islâmico ali, talvez elas conseguiram, né, ter ali mais liberdade e tal, mas não, tipo, é só um título. Então isso me decepcionou um pouco. É uma boa leitura, mas também acho que não vou manter na coleção, não devo reler. Enfim. Então, terminados os cults, vamos para a segunda parte. Agora eu vou falar de comics. Vou começar aqui por coisas que... não, vou começar por Marvel e DC. Eu ia começar sem ser Marvel e DC, mas eu vou começar por Marvel e DC. Primeiro, eu peguei aqui Thor, o Crepúsculo do Deus do Trovão, volume 4, que encerra a fase do Thor do Jason Aaron. Consegui encerrar uma coleção, faltava só esse volume, ele tá esgotado esse volume. É um volume que tava bem difícil de achar, eu não vi essa porra aqui pra vender. E eu vi um cara vendendo várias coleções na OLX, eu conversei com ele, né, chorei pra caramba, conheci o cara e o cara me vendeu avulso, graças a Deus. E aí consegui completar esse Thor do Jason Aaron aqui. Só faltava esse volume que é o último, então beleza. Aí eu peguei aqui umas coisas que é de um planejamento que eu tô fazendo que mais pra frente vocês vão entender. Peguei aqui algumas Marvel Deluxe, que tinha bastante tempo que eu não comprava nada. Porque a maioria das minhas coleções que eu queria já estão prontas e tal, falta uma coisinha ou outra. Mas aí eu decidi pegar algumas coisas que a princípio eu não iria pegar. Que é algumas dos Novos Vingadores, né? Então deixa eu pôr na ordem aqui. Novos Vingadores Invasão Secreta, que é o tie-in dos Vingadores, né, dessa saga. Peguei também A Busca pelo Mago Supremo e Novos Vingadores O Cerco. Então são 3 HQs que fazem a sequência aí da mensal dos Novos Vingadores, né, da fase do Bendis. Eu não ia pegar isso aqui, porque a fase do Bendis é muito longa, eu tinha decidido não colecionar ela toda, ia pegar só o comecinho. Só que aí conversando com alguns amigos e tal, eles recomendaram eu pegar até pelo menos até o Cerco, né, até a saga Cerco, que ali daria meio que um fechamento de primeiro arco, assim, primeiro grande arco da mensal e tipo que também é a melhor fase da mensal até aí, depois cai um pouco. Nas outras sagas lá, Essência do Medo e tal, aí ela dá uma caidinha, e aqui ela dá um primeiro fechamento legalzinho. E aí eram 3 encadernados que faltavam e eu achei baratinho e falei, vou pegar. Né, que aí eu completo essa parte, eu já tinha a saga Cerco, então eu falei, vou pegar e eu completo essa parte aí que eu fico com um pedaço maior da mensal pra ler também, né? Então foi bacana. Depois eu peguei aí uma coisa que eu peguei no sebo, né, que eu comprei em muita loja variada, OLX, teve coisa que eu peguei no sebo, peguei coisa na Panini, Amazon, Shopee também, enfim. Peguei Batman Xamã no sebo. Isso daqui é uma história que eu tinha um certo interesse, uma graphic novel do Batman aí que eu tinha um certo interesse. Tem algumas que eu quero pegar ainda, tipo Messias e Veneno, mas eu tinha um certo interesse, mas não era uma coisa que eu tava super querendo correr atrás. Só que aí eu fui no sebo trocar algumas coisas e eu não tava achando tanta coisa que me interessava, né? E aí acabei pegando isso daqui. Aí vou ler, vamos ver de qual é que é. Aquele das mulheres do Iêmen lá, eu peguei nessa mesma troca do sebo. Outro que eu peguei aqui, só que é em sebo virtual, né? O Homem-Aranha Azul, do Jeff Loeb com Tim Sale, né? Peguei essa edição bem antiguinha, já tá até meio surradinha, tá meio com uns amareladinhos, pá. Mas Homem-Aranha Azul é uma história que eu queria ler muito, muito mesmo. Uma das histórias do Homem-Aranha assim, que eu tinha mais interesse em ler. E as edições lá que a Panini lançou mais recentemente, capa dura, né? Tinha uma edição que era capa dura e depois saiu naquela Marvel Essenciais. As duas estão esgotadas, é caro pra caramba. E aí esse aqui eu achei por 20 e poucos reais, em vez de pagar 100 no negócio, e também capa cartão economiza espaço. Então eu peguei essa edição aqui, velhinha aqui mesmo. E essa edição é bem antiga, de 2004, eu acho que a Panini lançou, uma edição bem velha.
mas tá em bom estado, né? Só com os desgastes do tempo normal. Então é papel LWC, que legal, né? Papel jornal. Então achei que vale a pena. Outra que eu peguei aqui, isso que eu peguei com um amigo do Murilo, do Na Estante Geek, que foi Supergirl, a Mulher do Amanhã, que é o HQ lá do Tom King, né? Com a Bilks Evelyn, que o novo filme da Supergirl vai se basear nessa HQ. É uma HQ que eu tinha interesse em ler, né? Eu nunca li nada dessa personagem específico, só dela, né? E eu tinha interesse em ler, só que eu tinha um pouco de pé atrás por causa do Tom King, não gosto muito dele, acho subestimado, mas eu resolvi, principalmente por causa da arte da Bilks, eu resolvi dar uma olhada nesse material aqui. Também porque a edição estava autografada, que o Murilo estava vendendo, né? Pela Bilks e pelo Matt Lopes, que é o letrista, não, o colorista. E a arte da Bilks é fora de série, né, cara? Surreal isso aqui. Olha essa cena. Ela desenha demais. Nossa. Então peguei aqui. E também pelo hype do filme do Superman que tá vindo, né? O Superman não é um personagem que eu curto tanto, mas eu tô afim de ver o filme. Eu hypei no filme. Então, né, vou consumir material que tá dentro do universo dele ali, né, do micro-universo do Superman. Aí de Marvel DC tem mais um que eu vou pegar aqui, só um minuto. Então tem um negócio aqui que é bastante coisa. É um negócio diferente, que não é algo que geralmente eu compro, mas isso daqui eu decidi pegar, que é uma coleçãozinha de mensal, né, de gibi mensal. Eu não gosto muito de mensal, que, sei lá, né, principalmente essas mais antigas em papel jornal, eu sou muito contra papel jornal, mas aqui eu abri uma exceção e peguei, também porque não era muito longo, então, porque aquelas mensais de 80, 100 números, pelo amor de Deus. Mas, né, eu fui na loucura e deu vontade, eu fui e peguei. O que é? É a mensal Os Novos Vingadores, que é perto da época da Guerra Civil. Mas, Kaique, você acabou de falar que pegou coisa do Marvel Deluxe, que é mais ou menos essa época aqui. Pra que você tá pegando mensal, cara? Né? E, então, é porque dentro do Marvel Deluxe a gente tem a fase do Homem de Ferro, que é o homem começa lá no Extremis, que é lá do Warren Ellis, e aí depois vai pro Mais Procurado do Mundo, que é a fase do Matt Fraction. Só que entre essas duas fases tem uma coisa ali no meio que a Panini não publicou no Marvel Deluxe, e é a fase do Homem de Ferro, diretor da S.H.I.E.L.D. E eu lembro que quando eu li Extremes e o Guerra Civil também, que termina com o Homem de Ferro virando o diretor da S.H.I.E.L.D., eu lembro que eu falei, caralho, deve ser muito foda essa parte dele, diretor da S.H.I.E.L.D. E depois, quando as coisas que eu continuei lendo, não tinha essa parte. Eu falava, ué, cadê o cara? Ele fala que vai fazer um monte de coisa foda como diretor e não tem porra nenhuma. Então, eu peguei a fase da mensal que compila justamente esse período dele, diretor da S.H.I.E.L.D., que tá aqui as mensais, né? São mais ou menos em uns 20 e poucos, 25 números da mensal, né? E aí ela começa nos Novos Vingadores, número 42. E depois do 43 já começa o Guerra Civil. E vai até Novos Vingadores 48. E aí depois disso, a mensal do Homem de Ferro sai dessa revista e vai para Avante Vingadores. Porque aí é quando tem a Guerra Civil, né? Dividem as equipes dos Vingadores. Então a equipe do Homem de Ferro fica nessa revista, né? Que é a mensal dele, mais a equipe de Vingadores dele. Então aqui, ó, Homem de Ferro, diretor da S.H.I.E.L.D. Então, justamente essa fase que eu queria ler, só que tinha um preâmbulozinho antes, né? Que é o que tava nessas revistas. E aqui acho que de fato começa a fase dele direto da S.H.I.E.L.D. E aí eu peguei essa fase, fiquei a fim de ler, eu vi alguns caras num fórum gringo falando que era uma fase bem boa. Não sei se realmente é, porque nunca mais foi lançado aqui, o escritor também não é famoso, eu nem lembro o nome do cara.
mas é um cara que eu nunca tinha ouvido falar também, o escritor dessa fase. Mas eu realmente fiquei com bastante vontade de ler esse pedaço, esse meio que não tem no Marvel Deluxe, e me parece importante, né? Então peguei. E aí do Avante Vingadores ele começa no número 14 e vai até o 29, que aí já é no final do Invasão Secreta, né? Que aí quando o Tony Stark sai e entra o Norman Osborn como diretor da SHIELD, e aí vem a fase lá do Matt Fraction, do Mais Procurado do Mundo, que é o Osborn caçando o Homem de Ferro para pegar a identidade secreta dos heróis. E o Homem de Ferro fugindo e tentando apagar a própria memória para não vazar a identidade pro Osborn. Então é isso. E assim, o que pega? Essa revista é uma revista mix, e também não gosto da ideia da revista mix, né? Porque tem um monte de coisa aqui que não me interessa. Só que dentro dessa mix, além da revista do Homem de Ferro, também tem a revista dos Poderosos Vingadores, né? Que é a equipe do Tony Stark, dos Vingadores, enquanto tinha a do Capitão América, que eram os Vingadores, os Novos Vingadores, né? Quando eles estavam divididos. E essa do Poderosos Vingadores eu não tenho no Marvel Deluxe porque eu não comprei. E todo mundo fala que é meio mais ou menos também, então eu não comprei. Mas ela tá aqui, então dependendo eu consigo ler ela por aqui também. Então, tipo assim, eu não comprei a mensal pelo menos para ler só uma revista, pelo menos eu vou ler duas. Então tá aí, esse Vingadores aí, né, esse Homem de Ferro. Então deixa eu tirar essas coisas daqui para abrir espaço. Peraí. Então, gente, voltando, para finalizar aqui Marvel DC, né, mas é Vértigo, que eu peguei aqui, peraí, deixei isso para depois. Peguei Lucifer, o volume 4. Quase completando Lucifer, graças a Deus, só falta um agora. E Lucifer tem as melhores capas, na moral. Muito foda. Então tá aí, quase fechando. E, nossa, essa vai ser muito satisfatório falar isso. Foi muito satisfatório quando chegou, que eu completei Fábulas. Porra, puta que pariu. Tá aqui, ó, Fábulas 15, ele existe. E eu dei conta de comprar essa merda. Puta merda, que coleção cara do caralho, que não acaba nunca. E o pior é que completei, entre aspas, completei a série principal, mas ainda falta spin-off nessa porra. Então eu tenho aqui também o Mais Belas Fábulas, volume 1, essa capa também maravilhosa. Só que falta o Mais Belas 2 ainda, então não completei Fábulas. E tem mais umas spin-offzinhos lá ainda, mas esses eu acho que eu não vou pegar não. Porque sai o volume 16, né? Que aqui encerra, no 15 encerra o arco principal do Fábulas, a minissérie principal, né, durante a publicação original. O volume 16 que a Panini vai lançar agora, ele é uma continuação que eles tentaram fazer, mas parece que não foi muito pra frente porque nem durou muito. Então, tanto que vai ser só esse volume 16. Então, esse eu não sei se eu vou pegar. Acho que não faço muita questão. E tem um outro também que é Fábulas pra Sempre, eu acho. Que também é uma continuação que eles tentaram fazer, só que também não foi muito pra frente, parece. Também não durou muito. Então, esses dois aí eu realmente não tô fazendo questão. Porque eu quero fechar o Mais Belas Fábulas, porque o Mais Belas Fábulas tá dentro da cronologia principal, digamos assim, que é até o fechamento principal, né, da série. E essas duas continuações que tem depois, aí essas aí realmente eu não faço questão. Aí, além disso, peguei, né, o hype do momento, que é Invencível, né, os 2 primeiros volumes. Ainda não li porque eu já vi a primeira temporada da animação, então não estou muito preocupado com ler agora. Vou esperar acumular mais alguns volumes. Mas tá aí, a edição tá bem bonitinha, bem legalzinha. Né, encerrei Marvel DC e começando outras HQs aqui. Então, voltando aqui, gente, outra coleção que eu iniciei nesse ano, que eu ainda não tinha, era uma coisa que foi estranho, porque eu nunca tive muito interesse nela, mas de um tempo pra cá me deu interesse pra caramba, me deu muita vontade de ler. E eu falei, vou pegar. E aí veio o Invencível, que me hypou mais pra ler a grande obra
do autor de Invencível, né, que é o Robert Kirkman. Então, tô falando de The Walking Dead. The Walking Dead, assim, eu nunca fui tanto fã da temática zumbi, nunca liguei tanto, mas, pô, sei lá, me deu uma puta vontade de ler Walking Dead, sei lá, 6 meses, um ano pra cá. Não sei se talvez com o Last of Us também me ajudou nisso. Mas, e também porque o Walking Dead é muito longo, né, então, né, coisa muito longa dá preguiça. Mas me deu vontade, eu sempre via uns volumes de Walking Dead meio barato, pingando pra cá e pra lá. Então eu falei, vou pegar. E esse aqui é o volume 1, e eu peguei mais um penca de volume aqui. Então tem o 2. Na verdade eu peguei, acho que foi do 2 ao 10. Isso. Foi do 1 ao 10, né? Os 10 primeiros. E depois teve um mano do grupo que eu participo lá do Pilha de Leitura, né? O José, até abraço aí, José Afonso, aqui de BH, que ele me deu 5 volumes. Que foi o 10 e mais uns outros picados aqui. 13, 14, 15, 16. Que ele tinha repetido, aí ele me passou. Aí, então eu tenho meio que do 1 ao 16, só faltando 11 e 12. Que eu já comprei na Panini, tá pra chegar. Então peguei aí Walking Dead do 1 ao 16. E aí agora vou ler, né? Tipo, ainda é metade da coleção, né? Walking Dead é uma coleção muito grande. Só que eu vou fazer, mas tipo, pegando barato. Não vou correr pra comprar, não. Não vou, sabe, comprar quando tiver caro. É pegar quando tiver uns 15, 20 reais. Não vou pagar mais que isso, não. Aí outra coisa, né? Aí uma coleção que eu comecei, agora uma que eu fechei, graças a Deus também. Como é bom terminar a coleção, nossa senhora. Que é Deadly Class. Que aqui eu peguei o volume 8, fechando a série, né? Da Devir. Sériezinha da Image, do Rick Remender com o Wes Craig. É uma HQ que eu li o primeiro volume, achei legal, então resolvi colecionar. E foi bom que fechando ela eu fechei quase tudo que eu quero da Devir. Eu tô com muitas séries já completas. Eu acho que o que tem aberto hoje é o Lazarus, que ele também precisa terminar de lançar e também tá saindo ainda nos Estados Unidos. O Saga, mas o Saga eu coleciono o Compendium, não é deles. É o Compendium da Image mesmo, porque o Saga da Devir ficou caro pra caralho, não dá pra comprar. E, cara, esse pack é isso. Vai sair lá o Projeto Manhattan, do Hickman, que eu fiquei interessado, vamos ver. Dependendo eu pego. E acho que é isso, o resto, cara, eu completei tudo. Black Science, eu completei A Floresta, Paper Girls, East of West, o Deadly Class agora, eu completei muita coisa da Devir. Então, foi bacana, assim, meio que menos uma editora pra eu comprar. Até eles trazendo novos lançamentos, porque aqueles mais novos lá dos Something Kill the Children eu não tô pegando. O Departamento da Verdade também, eu li o primeiro volume, achei mais ou menos e passei pra frente, então é isso. Aí uma outra compra que eu fiz aqui que foi na Mino Day, que foi muito bom, né, a promoção lá que a Mino fez na loja deles. Tava os material lá, vocês já sabem que falou Mino é Brubaker, né? Então, os materiais do Brubaker pegaram descontos que nunca foram vistos nesses materiais, assim, de 50%, 60%. Então eu peguei algumas coisas lá, não peguei tudo que eu queria, porque na época, né, faltou. Mas deu pra adiantar já umas paradas. Acho que os que eu mais queria dele eu peguei, eu consegui completar. Que é aqui o Fatale, né, fechado em 2 volumes. Que esse daqui eu não sei muito sobre ele, só que toda vez que eu lia aquelas biografias do final das edições, Ed Brubaker é um roteirista, blá blá blá, sempre eles colocam como um dos principais trabalhos do Brubaker esse Fatale, sempre esse Fatale era citado. Então eu falei, cara, esse negócio deve ser muito bom. E tudo do Brubaker é bom, né? Então eu peguei. Cara, eu tô com medo de botar esse negócio aqui de cima, tá? Tá ficando meio perigoso aqui.
Aí, então o Fatale já tá com a coleção completa, graças a Deus. Outro que eu completei, graças a Deus também, Criminal, volume 2 e 3 que faltava. Então eu fechei Criminal, 7 volumes. Então aqui o Lawless e os Mortos Moribundos. Fechei Criminal. E mais uma que eu fechei, yes, foi Matar ou Morrer. Que eu tinha só um, então eu peguei o 2, 3, 4. E aí essa aqui também todo mundo falou bem pra caramba na época do lançamento. Então agora eu posso ler. Então foi isso, de comics sem ser Marvel e DC foi isso. Agora é mangá. Deixa eu só tirar isso daqui. Então, gente, voltando. Então vamos pros mangás agora, né? O mangá até que não tem tanta coisa, mais ou menos na verdade, né? Mas vamos lá. Não são tantos títulos, né? Mas tem uma quantidade até boa de volumes. Começando com uma coleção que eu comprei completa. Uma coleção que eu também queria bastante tempo e tava procurando, achava um pouquinho caro e tal, mas consegui achar um preço legal. Não é uma coisa assim super esgotada, você acha de boa e tal, mas enfim, né? Peguei Gen Pés Descalços, completo em 10 volumes, tá aqui, né? Esse mangá é um mangá que fala que o autor conta sua própria história, que é o Keiji Nakazawa, que ele conta sobre... ele era um habitante de Hiroshima na época da bomba, então vai ser um mangá que todo mundo fala que é terrível, assim, triste pra caralho, horroroso, né? Não em termos de qualidade, né? É horroroso o que acontece, né? A destruição, a morte, todo o massacre que já acontece. Então o autor, né, é uma história real, o autor vivia lá, né, na cidade quando aconteceu a tragédia, né? E então vai contar aí essa história, né? Deve ser bem pesado de ler, mas é um negócio que eu tava muito afim de ler isso há muito tempo. É um lançamento da Conrad, né? A Conrad lançou já tem uns bons anos aí. E parece que tá sempre em estoque, né? A Conrad tá sempre reimprimindo isso aqui. Então é de boa de achar, não precisa necessariamente comprar usado, né? Usado vai ser mais baratinho que o preço de capa atual. Enfim, todos os 10 volumes aí já completos. Então, temos aqui Gen Pés Descalços. Aí depois, tenho duas continuações aqui, duas duplinhas, que é Bakuman 6 e 7. Que eu tinha Bakuman até os 5, que eu acho que eu comprei na Black Friday. E li, achei bem legal. É um mangá, achei bem interessante. Eu vejo que tem gente que não gosta, mas que o romance é horrível, e de fato o romance é horrível. Mas também porque acho que é um mangá meio com muito texto, meio expositivo e tal. Mas eu gostei, tipo assim, que são dois garotos que querem se tornar mangakas e vai contar todos os bastidores da Shonen Jump e tal. Eu achei bem legal, assim, essa parte do mercado de mangás, né, desses bastidores da produção. Isso eu achei bem legal. Aí o romance realmente é uma merda, mas enfim, dá pra relevar. Outro que eu peguei aqui foi Arslan, 17 e 18. Heroica Lenda de Arslan, até hoje eu não li nada de Arslan. Eu li só o primeiro capítulo, muito tempo atrás. Mas da Arakawa, na Arakawa eu confio. Então fica baratinho, eu compro. Assim. Aí além, um que eu peguei, uma das últimas compras que eu fiz aqui, né? Foi o Preço da Desonra, do Hiroshi Hirata, do Pipoca Nankin. Esse é um mangá que eles já lançaram, né? Tem uma cota já, acho que foi um dos primeiros mangás que eles lançaram. Eu tenho aqui o Satsuma, do Hirata, que eu não li todo. Na época eu li só o primeiro, mas eu tenho os 3 aqui. Eu lembro que eu gostei, então eu sempre quis pegar isso daqui, mas ele nunca ficava com um preço muito bom. Aí ele pegou uma puta promoção esses dias aí na Amazon e eu comprei. Aí acho que eu vou ler isso daqui e já ler o Satsuma junto e já fazer uma maratoninha de Hirata ali. Aí, agora isso daqui assim, os próximos aqui são as coisas que eu tava mais afim de pegar de mangá.
que eu tava mais empolgado, mais ansioso. São os próximos aqui. Então, começando por Billy Bat, volume 1, que é do genial Naoki Urasawa. Naoki Urasawa provavelmente é meu mangaka favorito. Que o Takehiko Inoue ainda fica brigando com o outro ali pra disputar. Mas como o Urasawa termina as obras dele, né, e o Inoue não, então o Urasawa leva vantagem nesse quesito aí. E né, finalmente, né, eu já tenho Pluto, já tenho Monster, estão incríveis. E eu tava sedento por mais obras do Urasawa, a Panini não lançava, ficava enrolando, todo mundo pedindo pra caralho. E aí finalmente eles lançaram, já lançaram 2 de uma vez, já anunciaram mais um que é o Asadora lá, né. Então peguei o Billy Bat. Tá caro esse volume, tá caro, mas o Urasawa eu faço um esforço e pego, cara, ele vale a pena. Deixo de comprar outras coisas, mas o Urasawa eu vou pegar, né? Até, tipo, vendi umas coleções aí que eu tinha pra já ir abrindo espaço e vou vender mais pra priorizar o Urasawa. E, né, obviamente, falando nele, temos 20th Century Boys na Perfect Edition, os volumes 1 e 2, que atrasou pra caramba. Esse mangá ainda me deu uma puta dor de cabeça, porque logo que a Panini anunciou, eu comprei numa loja maldita, que vou falar o nome que não deveria ficar dando público, mas ficar citando, mas vou falar o nome pra quem estiver vendo, às vezes estiver pensando em comprar lá, não compre na Origami Importadora. Nunca me mandaram meu mangá, não me deram meu reembolso quando eu pedi. Eu entrei no Procon, não responderam as solicitações do Procon, agora eu estou entrando no Juizado Especial, que é Juizado de Pequenas Causas. Vou ter que entrar na justiça para reaver meu dinheiro por causa de R$150 de mangá que os caras não me mandaram. Foda, né? Mas, enfim, né? Tá aqui, né? Fui e comprei na Panini mesmo. E, cara, mas me deu dor de cabeça, mas vale a pena. É um mangá sensacional. Esses 2 volumes eu já li. Isso daqui provavelmente era a coleção de mangá que eu tava mais afim de ter hoje. Então, eu até tinha a edição da Viz, né, a edição americana, porque a Panini não lançava nunca, aí eu resolvi comprar da Viz. Então eu tinha acho que 5 volumes, mas quando a Panini anunciou eu vendi a da Viz, porque que a da Viz é mais cara, né, então eu preferi pegar a da Panini mesmo, já ainda mais que veio com acabamento semelhante. Então a da Panini é mais barata, e a da Viz acontece que esse tipo de mangá de investigação e tal, que é um mangá que você tem que prestar atenção nos detalhes, não é como um shonen que você lê meio no foda-se ali, só pela lutinha e tal. É um mangá que você tem que prestar mais atenção nos detalhes, nas nuances. Então, eu leio em inglês, mas não é perfeito igual eu leio em português, né? Você não tem um entendimento 100%. Então, eu preferi essa história, assim, esse tipo de história eu leio no meu idioma nativo, né? Pra eu ter a melhor compreensão possível. Então tá aí o 20th Century Boys. Mostrei a arte interna, né? Na sala, cara, o Urasawa é muito bom. E esse mangá tá com um ótimo acabamento, muito bom. Apesar que eu preferia que não tivesse sobrecapa, que fosse naquele tema sobrecapa aqui. E essa capa meio sem graça no fundo, só com um texto. Eu preferia que fosse igual a edição americana, que fosse só a capa com orelhas. Eu prefiro esse acabamento de orelha do que sobrecapa. Eu acho que a orelha dá um pouco mais de estabilidade e tal. E a sobrecapa não serve pra nada. Só pra encarecer o produto, mas enfim. Tá um excelente produto, um bom acabamento. Ele é mais barato que o Billy Bat, tem um acabamento melhor, né? Que ele tá um pouco maior assim e tal. Não vai entender essa precificação da Panini. Enfim. E a última aquisição aqui desses 5 meses aí de compras foi essa que eu peguei também, que chegou essa semana. E eu tava ainda meio em dúvida se eu ia comprar ou não, que eu tinha lido um pedaço no scan, tinha gostado, mas é uma coleção muito longa, eu tava em dúvida e tal, mas teve um bom preço ali e um amigo me hypou, né? Salve pro Coffee Mangás aí, me fazendo me gastar, que é o box do Gantz, do Hiroya Oko.
Então temos 18 volumes de Gantz para ler. Deixa eu mostrar um pouquinho a edição aqui. Gantz é um mangá que a galera tava pedindo há muito tempo, né, a reimpressão dele, porque ele saiu há muitos anos pela Panini, a edição era muito podre. Peguei a 3 aqui, que foi a mais fácil de tirar. Então, foi um mangá que saiu aqui na Panini, acho que em 2007, que a Panini lançou no Brasil, então, porra, já quase 20 anos que tinha sido lançado, né, e nunca teve nenhum relançamento. Então, um mangá que era esgotadaço, era difícil de achar, a edição era muito antiga, era podre. Então, finalmente a Panini lançou num box. Eu preferia que eles tivessem lançado num 2 em 1 ou 3 em 1 que nesse box, mas tá bom também. O acabamento é bem simples. Acho que poderia ser um pouquinho melhor, né? Ter uma orelha, ou ser um papel offset. Tá aquele papel creme, eu acho que tá com bastante transparência, tá? Poderia estar um papel mais grossinho também. Apesar que o mangá em si até não é tão fino. Mas o papel parece que é assim, não é uma gramatura muito alta, ele tem uma transparência que nota-se, né? Eu não sou a pessoa mais hater de transparência, assim, não acho que é tão problemático assim, mas incomoda, né? Não vou dizer que não incomoda. Então, existe transparência, mas não é também aquela transparência desgraçada de horrível. Eu lembro que teve alguns volumes de Naruto Gold que eu peguei numa troca com um cara ano passado. E né, eu quero muito ter a coleção de Naruto. Aí apareceu uma troca que foi muito boa pra mim. Inclusive, o cara, sei lá o que o cara tava arrumando. Troquei 18 volumes de Naruto Gold em aquele Lady Snowblood só. Então, foi uma troca muito boa pra mim. Mas aí quando eu peguei pra ler o Naruto, né? Cara, uma transparência ridícula daquela edição Gold. Aquela edição Gold, ela é podrérrima, velho. Além de ter um monte de volume lá, um monte de impressão que teve aqueles volumes crack, do papel é horrível, cara. É papel offset, mas ele é, nossa, o offset mais podre que existe. Ele é muito transparente, muito, assim, igual eu tô falando. Eu não sou o cara que sou tão hater de transparência, mas no Naruto Gold me tirou, cara. Não dava pra ler, velho. Porque, porra, metade do desenho tava, sabe, transparente. Mano, bizarro, cara, bizarro. Naruto é um mangá que precisa urgentemente de uma edição boa, sabe? Porque não tem, velho. Naruto teve 500 impressões no Brasil e todas são horríveis. Então, assim, porra, me traz na qualidade do One Piece, do Bleach, Remix, pelo amor de Deus. Que a edição Gold não dá. Mas tá aí o Gantz, né? Deu uma viajada aqui, uma hateada na Panini aqui, mas... o Gantz, né? Aí aqui tem 18 volumes nesse box, ainda vai faltar o box 2 ainda, né? Que aí pra completar os 37 volumes de Gantz. Uma série bem longa. Mas é isso, é um mangá que eu tava a fim de pegar, então peguei, vou ir lendo aos pouquinhos. É um mangá muito rápido de ler, né? Então você lê um volume em 20 minutos. Que é muito dinâmico, a narrativa é muito rápida, muito tensa, muita ação acontecendo. Então é super rápido de ler. Mas, enfim, é um mangá que eu tava com interesse ali dos últimos lançamentos da Panini aí, era um dos que mais me interessavam. Eu fiz uma outra compra na Panini ainda, mas eu tô gravando, hoje já é acho que 6, 7 de junho. Então, né, eu fiz esse corte até março, então, até maio. Então, mas se tivesse chegado eu tinha botado junto aqui no bolo, mas como não chegou, então fica para a próxima. Vou tentar manter o quadro mensal do jeito que eu planejava, ou pelo menos bimestral. E é isso, essas foram minhas compras, né? Comenta aí o que vocês compraram esse ano, assim, né? Ninguém lembrar de tudo, né? Que eu tive que ficar acessando o histórico de compra nos sites para lembrar de tudo. E talvez ainda tenha uma outra coisa que eu acabei deixando passar, que ficou perdido aí. Mas comenta aí o que vocês compraram de mais interessante esse ano, qual foi a aquisição mais da hora que vocês fizeram aí. E o que vocês acharam aí, alguma dessas coisas específicas, se vocês já leram, se vocês têm interesse, comenta aí.
E é isso, valeu! E aí, pessoal, só uma adição aqui. Eu tava esperando um outro pedido chegar, né? Mas eu gravei a primeira parte do vídeo que vocês acabaram de ver ontem. E aí no dia seguinte, né, que é hoje, chegou esse pedido. E como que eu nem comecei a editar o vídeo ainda, então eu vou aproveitar e já vou colocar isso daqui na pilha também, das compras, né, desse semestre aí. Então, dois que eu peguei aqui foram os Walking Deads que eu tinha falado durante o vídeo, né, que tava faltando ali o 11 e o 12, né, e aí eu já peguei eles, então agora eu tenho do 1 ao 16 completo. Aí peguei o Lobo Solitário, o volume 2, que é a reimpressão, né, que a Panini tá fazendo. Eu ainda não tenho um, eu acabei pegando o 2 porque acho que teve algum bugzinho no site da Panini e o 2 tá com checklist de março e o 1 do checklist de abril. Então o 2 entrou na promoção que eu comprei, mas o 1 não tava entrando ainda. E aí eu peguei só o 2, depois eu vou pegar o 1. Quero colecionar Lobo Solitário agora. Eu vou ler os primeiros volumes, né, pra ver se eu gosto e tal, como é que vai ser. Acredito que eu vou gostar. E eu já tenho alguns outros volumes picados que eu comprei, tipo, por R$10 na livraria de leitura ano passado. Tava uns volumes lá perdidos em promoção, eu catei e comprei, e aí agora eu vou continuar com a reimpressão. Aí outro mangá que eu peguei aqui foi o DRCL Midnight Children, que é do Shinichi Sakamoto, o cara do Inosan, que eu tenho aqui. É um mangá que tá todo mundo falando bem, e o Shinichi Sakamoto, tipo, esse cara desenha pra cacete. Eu quero, né, ler essa obra dele, apesar que eu ainda não li o Inosan, mas vai ser uma das próximas leituras que eu vou fazer. Mas já peguei aqui o DRCL, né? E por último, a última compra que eu fiz aqui, que foi quase terminando uma coleção bem extensa, que eu ainda não li nada. Mas agora também já tô quase completando, agora eu vou esperar terminar pra eu ler. Porque a minha ideia era ter lido ela quando eu tava no comecinho pra ver se eu ia gostar e se eu ia continuar. Mas acabou que sempre foi tendo boas promoções e eu fui pegando, e tá um mangá que tá com um custo-benefício muito bom. Então eu sempre fui pegando. E acabou que acumulou a coleção já praticamente inteira e eu não li. Então agora eu vou até o final e aí eu leio ela inteira de uma vez. E é Bleach Remix. Então tem aqui o volume 19, né? Eu já tenho até o 18. Tinha até bastante tempo que eu tinha pegado até o 18, né? E aí demorou para esses volumes aqui agora entrarem em desconto. Mas tá aí, né? Então o volume 19, o volume 20, grossaço aqui. Tem uns que são parrudões, tem outros que são um pouco mais finos. A longuada do Bleach é meio doido. Aí o volume 21, o volume 22 e para finalizar o volume 23. Então aí agora falta esse bicho esquisitaço aqui, eu não sei nada de Bleach, então não faço nem ideia de que é isso. Então agora falta aí, deixa eu dar uma viradinha aqui pra pegar melhor no vídeo as compras. Então agora eu tenho o Bleach até o 23, falta só mais 3 volumes, né, que acaba no 26. Mais 3 volumes pra eu fechar Bleach, né, que é uma coleção aí, né, bem grande, né, e querendo ou não, é um mangá com valor mais alto, mas assim, Bleach, cara, foi um dos melhores custos-benefícios dos últimos anos aí. Se não tivesse sido melhor, né? E se você parar pra pensar, um mangá de 74 volumes que virou 26, que já é um número bem reduzido, né? E ele ficou com preço de capa de 60 e 65 reais a coleção inteira, cara. Foi um custo-benefício muito bom. E eu não comprei no preço de capa, né? Eu comprei tudo com 50%, beirando, alguns volumes até com mais. Teve volume que eu peguei por 20 e poucos reais, teve uns volumes que eu peguei por 30.
Então 30 para um volume aqui que tipo é quase um 3 em 1, né? Meio que um 2,5 em 1. É quase um 3 em 1. Então sim, custo-benefício excelente o Bleach Remix. E aí agora, faltando esses 3 volumes, eu vou esperar completar para eu fazer uma super maratona aí de Bleach. Achei que por ter esses Bleaches aqui nessa promoção ia ter uns volumes do One Piece também. No One Piece também já deve ter mais de um ano que eu não compro volume, parei no 22. Mas não teve. E aí tô esperando, eu só compro quando beira 50%, menos que isso eu não. Ali 45 ali eu pego. Então, esperando, promoção é o jeito, né? É tudo caro. Mas enfim, né? Então, Bleach bem adiantado aí, né? E coleções aqui, o Lobo Solitário, o Drácula aqui, que são novos. E o Walking Dead. Então é isso aí. Valeu.